Você sabia que no ano passado o consumo de podcasts no Brasil cresceu 67%? Por isso que você já deveria estar utilizando o podcast na sua estratégia de marketing digital. No vídeo de hoje a gente vai falar por que o podcast é tão poderoso e ele tem muito potencial de ajudar a sua marca. O podcast não é um recurso novo, como você deve saber, mas tem crescido muito nos últimos tempos, impulsionado pelas plataformas de streaming. Tanto que grandes empresas no Brasil, que antes ignoravam totalmente o podcast, hoje estão investindo muito. Bem, se a sua empresa ainda não está produzindo esse tipo de conteúdo, você deveria pensar melhor sobre isso. O podcast no Brasil cresceu 67% em 2019 e tem crescido a cada dia mais. Mais gente tem produzido conteúdos de podcast e o número de ouvintes também tem aumentado. Nas plataformas de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, enfim, tem podcast de todos os assuntos e para todo mundo no mercado. O número de produtores de conteúdo dessa categoria não para de crescer. Esse crescimento vem de encontro ao comportamento do consumidor, uma realidade onde as pessoas não têm mais tempo para nada. Então o podcast surge aí como uma alternativa para ouvir no carro, para quando está na academia, enfim. Quando você está fazendo alguma outra coisa, o podcast vem e consegue um tempo na sua rotina, com você fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Geralmente, essa é a situação onde as pessoas ouvem o podcast. Elas não param, geralmente, para ouvir um podcast, mas ela está nesse cenário, em vários contextos da vida da pessoa. Essa realidade tende a só piorar, infelizmente, né? As pessoas estão cada vez mais ocupadas e por isso que o podcast não para de crescer. Na sua empresa, você pode ter uma estratégia de podcast que faça bastante sentido e seja relevante. Hoje em dia ainda é bem tímido o número de empresas que está produzindo conteúdo em áudio. É muito incipiente no Brasil. Por isso, se você sair na frente, você tem uma grande chance de se destacar. Enquanto está todo mundo só pensando em Instagram, Facebook, você está numa plataforma de streaming com conteúdo relevante, pode fazer toda a diferença para a sua marca. Eu vou dar agora aqui algumas dicas de como você pode começar a executar isso na sua empresa. Você pode estar se perguntando agora como é que o podcast se encaixa no meu mix de marketing. O podcast ele pode muito se encaixar na estratégia de branded content, ou seja, um conteúdo que vai melhorar a reputação da marca e vai trazer também a marca para um momento de lazer, de relaxamento, muitas vezes de respiro no dia do usuário. Isso é muito importante. É muito interessante ter em mente que a gente está falando aqui não é de podcast sobre você, é óbvio, falando de como eu sou incrível, como a minha marca é maravilhosa. Não adianta fazer sobre isso, ninguém vai ouvir. Se a sua marca, por exemplo, trabalha com moda, vende calçados, faz todo sentido você ter um podcast de moda e não falando dos seus calçados, da sua última coleção. Ninguém vai ouvir, você já sabe. Então aqui a gente está falando de conteúdo mesmo e tem esse conteúdo original, mais do mesmo. Fazer algo só por fazer, porque está todo mundo começando a fazer, não faz sentido. Melhor você não fazer. Se você apostar numa estratégia de conteúdo original, que faça sentido para sua persona, que realmente impacte ela no dia a dia, que faça diferença, vá em frente, porque tem muitas chances de dar certo. E você consegue distribuir de forma muito tranquila nas diversas plataformas. É algo muito fácil de você entregar para o seu usuário. E aí, gente, vale desde você ter um podcast semanal, quinzenal, mensal, se for o caso, se não deve fazer um semanal, mas com esse conteúdo original muito focado em branded content. E você pode ir além e fazer um podcast com conteúdo multimídia, ou seja, você pode ter ele na plataforma de streaming, embedar ele no seu site, junto com um vídeo, junto com imagens, junto com um texto, enfim, você pode distribuir ele de diferentes formas. E essa forma que você vai distribuir, como você vai fazer a estratégia, depende muito do que você quer com ele. Então, tem muitas possibilidades. Como eu falei, você consegue estar presente em outros pontos de contato que outras mídias não vão te possibilitar. O podcast tem ganhado cada vez mais espaço na vida das pessoas e faz todo sentido a sua marca não deixar de ocupar esse momento também. Então, sente com a sua equipe de marketing, discuta o que você pode produzir de conteúdo relevante para o usuário, que vai fazer diferença mesmo. Como eu falei, conteúdo original, que ninguém esteja produzindo. Se precisar, traga especialistas, pense em formatos diferentes, pode ser entrevista também. Enfim, pense no que pode dar resultado, grave, produza, coloque rodar, veja os resultados, vá vendo como o seu público reage. Inclusive, você pode começar a pensar nos temas do seu podcast usando enquetes no Instagram,
perguntando para as pessoas através de outros canais de interação para elas ajudarem a criar pautas para o seu podcast. Bem, pessoal, por hoje é isso. Se você curtiu, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal e deixa um comentário, claro, contando o que você acha dos podcasts, se você consome, se você está pensando em fazer na sua empresa. Compartilha aí com a gente. Até a próxima!